Pois é, 30 dias se passaram e eu voltei aqui para trazer um review mais completo da Echo Spot de 2024. A mais nova caixinha de som da Amazon que tem Alexa e uma telinha embutida. Lançada no mês passado, o anúncio pegou meio que as pessoas de surpresa por não terem rumores para esse lançamento. E assim que eu recebi a minha, eu fui logo fazendo um vídeo de unboxing aqui pro canal. Naquele vídeo, eu consegui passar somente as minhas primeiras impressões com poucas horas de uso do produto. Por isso, eu decidi testar a Echo Spot mais a fundo e gravar um vídeo mais completinho para publicar por aqui, um vídeo de review mesmo. Só que dessa vez com as minhas impressões ao longo de 30 dias de uso. Será que ela atendeu as minhas expectativas? Teve algum ponto que eu acabei me decepcionando ao longo desses dias? Eu vou falar sobre isso e mais um pouco ainda nesse vídeo. Mas antes de começar, eu só queria deixar claro que esse não é um vídeo patrocinado. Eu mesmo comprei a Echo Spot porque eu achei que ela tinha uma proposta interessante e não recebi nada por isso. Mas caso você ache que a Echo Spot é o que você precisa ou pensou em comprar ela ao longo desse vídeo, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo e comprando através desse link você ajuda aqui o canal. Ah, e outra coisa, para facilitar, o vídeo está dividido em capítulos. Então, caso você tenha curiosidade sobre um tópico específico, você pode pular diretamente para ele. Agora, partindo para o que importa, vamos começar aqui pelo design. Ele tem esse formato aqui de meia esfera, bem similar a uma Echo Pop, que é a caixinha de som mais simples da Amazon. Ela é também a mais barata, que foi lançada no início desse ano. E ela possui esse tecido aqui na frente, que ao longo dos dias eu achei que fosse reter muita poeira, mas até o momento tem resistido muito bem. Você consegue comprar ela tanto na cor preta, que é a cor que eu tenho aqui, como na cor branca. E nos Estados Unidos ela foi lançada também com uma terceira opção de cor, que eles chamaram lá de azul oceânico, mas que até o momento não existe expectativa para que a gente tenha essa cor, para que essa cor chegue aqui no Brasil também. No topo do dispositivo, a gente conta aqui com 3 furinhos, onde estão localizados os microfones dessa Echo, e também temos 3 botões, o de aumentar volume, o de diminuir volume e o de colocar os microfones no mudo. Por ter esses 3 microfones dispostos no mesmo local, apontando quase que para a mesma posição, nem sempre a Alexa será capaz de identificar sua voz. Em ambientes pequenos eu não tive nenhum problema, mas em salas maiores ou então em um ambiente aberto ou com algum ruído do ambiente, você pode ter alguma dificuldade para fazer ela te entender. Então, caso você vá utilizar ela em ambientes abertos, fique ciente que em vários momentos ela pode não te ouvir direito, sendo necessário você precisar repetir a solicitação ou se aproximar dela e tentar novamente. Esse modelo aqui, ele não possui nenhuma câmera, o que reforça a ideia de que ele é ótimo para ser usado em ambientes pequenos, onde você quer ter uma caixinha de som e a privacidade precisa ser reforçada, como quartos e banheiros. Agora, vamos falar sobre o som. Eu não sou conhecedor profundo de qualidade sonora e de fidelidade de som, mas como um usuário comum, eu consegui fazer algumas comparações com a experiência que eu tive com outras caixinhas de som ao longo desses últimos meses. E realmente, o som dela não é a sua melhor qualidade. A Echo Spot ela conta com um alto-falante de 1,73 polegadas, que produz sons medianos e que funcionam muito bem em ambientes pequenos. Como eu citei aí, um quarto, um escritório, um banheiro, até mesmo uma salinha. E pelo que eu testei, o problema dela não está nem no volume, pois se você colocar em 100%, você consegue notar que sim, pelo seu tamanho, até que ela consegue ser bem alta. Talvez não seja uma comparação justa, mas ao comparar com outras caixinhas de som maiores, como uma Amazon Echo, ou até mesmo com as caixinhas de som portáteis da JBL, a qualidade de som aqui é bem inferior. Mas eu só noto isso como um problema quando eu coloco ela lado a lado com outras caixinhas para fazer a comparação. Para o uso normal, no dia a dia, ouvir uma música enquanto trabalha ou arrumar o quarto, eu achei que o som é bem decente. Agora vamos falar sobre a telinha. Com certeza o diferencial dessa Alexa aqui é essa telinha embutida. E um dos primeiros pontos que eu reforcei lá no vídeo anterior de primeiras impressões é que ela não cobre 100% da área útil do visor, certo? Ela cobre somente um quadrado centralizado nessa área. Eu vou deixar um vídeo aqui tentando mostrar isso melhor. Ela é uma tela de 2,8 polegadas, com a proporção de 4:3 e uma resolução modesta de 320 por 240 pixels. Não é uma resolução alta, mas como a gente não pode assistir conteúdos nela, como o YouTube ou Netflix, ela só serve para a gente conferir informações básicas, a resolução é mais que suficiente. Um ponto positivo desse display é que a olho nu, mesmo com o brilho no máximo, a tela ela consegue se misturar bem com o fundo preto que fica ao redor desse display, dando uma falsa impressão de que é tudo uma coisa só. E somente se você olhar bem de perto, você vai conseguir notar que a tela é, de fato, somente o centro e não essa parte toda de cima preta. Para quem espera interagir bastante com a tela,
eu tenho uma notícia um pouco ruim. Apesar da tela ela ser bem funcional, em 90% do tempo a tela serviu somente para mostrar a hora, a data e as condições climáticas. O único uso real que eu consegui trazer para a telinha foram durante a reprodução de músicas, que os controles de mídia, como passar música, pausar, avançar música, ficam sempre visíveis. Todas as configurações mais avançadas ainda precisam ser feitas dentro do aplicativo Alexa no seu celular. Agora vamos falar um pouco sobre casa inteligente. Como qualquer outro dispositivo Echo, através dele você consegue controlar os seus dispositivos de casa inteligente cadastrados no aplicativo Alexa. Infelizmente, todos os comandos eles precisam ser dados 100% por voz. Você não consegue ir navegando através da telinha, encontrar o interruptor do seu quarto, apertar aqui e ligar ele. Não, o primeiro comando ele precisa ser por voz. Por exemplo, eu vou falar a palavra Alexa aqui agora, então provavelmente ela pode ativar a sua Alexa aí. O que eu vou pedir para que vocês façam é colocar a sua Alexa aí no mudo, como eu fiz aqui com essa daqui agora. E aí, toda vez que eu falar a palavra Alexa, ela não vai ativar a Alexa aí da sua casa. Então, se você estiver ouvindo isso daí sem ser com fone de ouvido, ou coloca um fone de ouvido, ou coloca a sua Alexa no mudo, para que ela não fique ouvindo e achando que eu estou dando comando para ela. Mas, seguindo aqui, eu vou tirar a minha Alexa do mudo e vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, Alexa, apague a luz da mesa. Ela apagou a luz e a partir de agora, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas a partir de agora ele deixa eu interagir para acender ou para apagar essa luz aqui com o toque. Primeiro eu preciso dar o comando de voz e aí sim ele fica disponível para que eu interaja através da telinha. Fora isso, não tem nenhuma forma de eu, acessando o menu, indo nas configurações, encontrar essa lâmpada, ligar ela ou desligar. Primeiro eu preciso dar esse comando de voz. Sobre automações, essa Alexa daqui ela conta com um sensor de movimento ultrassônico, que pode ser configurado no aplicativo. Esse sensor ele é capaz de informar quando algum movimento é detectado próximo da EcoSpot. Essa informação ela pode ser usada para disparar automações. Por exemplo, quando um movimento for detectado perto dessa Echo, acenda a luz da mesa, acenda a luz do quarto. Pelos meus testes, ele até que funciona, mas não é tão preciso. Às vezes, eu passava por perto dele e ele não acionava ou detectava, mas não de maneira imediata. Dentro do aplicativo, você tem várias formas de configurar esse sensor e ajustar a sensibilidade dele. Porém, eu não consegui fazer funcionar 100% para mim. Então, se você planeja usar automações do tipo de detecção de movimento na sua casa, eu recomendo que você invista num sensor de movimento dedicado, ao invés de confiar 100% nesse sensor aqui, ultrassônico, que já vem embutido. Voltando aqui, Alexa, liga a luz da mesa. Pronto, liguei até a lâmpada aqui, porque está na hora de falar sobre preço. O preço é o maior ponto negativo dessa Echo daqui. Mesmo com desconto dado na semana de lançamento, o seu valor ainda estava na média de R$ 450. Hoje, sem nenhuma promoção, ele está custando por volta de R$ 579, o que faz com que o preço dele fique bem acima da média e que nem a tela embutida me faça pensar que esse valor daqui ele se justifica. Lembrando que esses daqui são os preços durante a gravação desse vídeo. Então, se você quer saber o valor atualizado, é só você clicar no link que eu deixei aqui na descrição e vai que tá rolando alguma promoção hoje que faça esse preço daí dessa Alexa ficar um pouco mais atrativo. E antes da gente ir para as conclusões desse vídeo, também existem algumas features que são pouco faladas e que eu fui descobrindo ao longo desses últimos 30 dias. Dentre elas, a gente tem a função Tap to Snooze, ou toque para adiar, que se você tocar no topo do aparelho enquanto ele está tocando um alarme, ele vai ativar um modo soneca, que é basicamente um modo que adia o alarme e te dá alguns minutos de sono. Eu achei bem legal essa função. À noite, você também pode ativar um modo noturno, onde mesmo em ambientes extremamente escuros, a tela continua acesa, mas com os níveis de brilho extremamente baixos. Eu fiz o teste aqui e realmente não me incomodou em nada a tela acesa durante a noite toda. A adaptação de luz ela é feita de maneira automática. Quando o ambiente estiver bem iluminado, a tela ela vai ficar mais clara. E caso comece a escurecer, o brilho dela vai escurecendo junto. Funciona muito bem. Também existe o apoio visual a alguns comandos, como o comando Alexa, obrigado. Me deve essa. Ou, como por exemplo, Alexa, conte uma piada. Duas renas disputavam a última vaga no trenó do Papai Noel. Qual conseguiu a vaga? Aqui estava com o Renavan em dia.
Gente... vamos seguir aqui. Mas e aí, vocês acham que vale a pena? Essa daqui é uma das perguntas que a resposta pode variar bastante. Pelo preço cheio, a minha resposta é que não. Infelizmente, as entregas desse aparelho não justificam um valor de quase R$600. Mas, com certeza, se você conseguir aproveitar uma promoção, talvez faça sim mais sentido você estar comprando ela ao invés de uma Alexa mais simples. Ela é uma ótima Alexa para quem vai adquirir a sua primeira caixinha de som do segmento e que não é muito exigente com qualidade sonora. E para os mais exigentes, eu continuo recomendando uma Amazon Echo ou até mesmo uma Echo Studio, mas esses são produtos de preços e nichos bem diferentes dessa daqui. E para quem quer usar como um despertador inteligente, com uma telinha no seu quarto que sempre fique mostrando as horas, eu acho que essa daqui é a Alexa que tem um diferencial mais interessante e também por ser um lançamento, eu acho que ela é uma Alexa que vai ficar aí no mercado por um bom tempo. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você curtiu, lembra de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!